Tem muita gente preocupada que a mensagem não está sendo pregada como deveria. Tem muito pastor tentando diluir a mensagem do Evangelho ao gosto do seu cliente. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Um tempo atrás, um ancião de uma igreja minha foi convidado para pregar num distrito vizinho e o pastor pediu para ele, antes do sábado chegar, por favor, não pregue uma mensagem tão adventista. Há uma tendência de nós nos parecermos cada vez mais com o mundo evangélico, uma abordagem cada vez mais agregadora. Vamos tentar não trazer confusão, vamos tentar criar laços e links. Tem gente que achando que, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que os pastores pregavam a mensagem. Às vezes a gente tem essa impressão que no meu tempo era bom, né? Mas isso às vezes não pode não passar de uma nostalgia, de uma memória utópica. Os velhos bons tempos, quem sabe, nunca existiram, a gente só tem uma noção meio assim do passado. Os testemunhos de Ellen White deixam claro que pecados e horrores de toda ordem sempre existiram. Ela escreveu centenas e centenas de cartas às pessoas de sua época. Quando nós achamos que aquela eram os bons áureos tempos, ela fala sobre o mundanismo, a mornidão, a apostasia, o fanatismo. Ela teve que lidar com o racismo, a imoralidade, adultério, egoísmo, corrupção e todos os pecados de toda ordem que nós podemos imaginar. E aí você vê movimentos separatistas acusando a igreja de estar virando Babilônia. É interessante, mas estes que acreditam que a igreja que está em apostasia, que o Senhor chamará um grupo do meio desse grupo, como fez na transição de Israel, incoerentemente eles amontou uma série de textos de Ellen White, ignorando quando ela diz algumas dessas coisas claras como as que nós já lemos. Esse aqui é um outro texto. A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não vai cair. Isso aqui dá segurança para a gente. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão joeirados e lançados fora. A palha será separada do trigo precioso. É uma prova terrível, mas apesar disso, tem de ser efetuada. Os escritos do Espírito de profecia jamais colaboraram com a ideia de que, devido à apostasia, o Senhor começaria um novo movimento. Nos foi revelado que a nossa apostasia nos manteria aqui mais tempo que o necessário, mas ela não diz que começaria uma outra igreja. Outro texto: não podemos agora entrar em nenhuma organização nova, porque isso significaria apostasia da verdade. É o texto seguinte. Ela ainda diz: na palavra de Deus não é dado nenhum conselho ou apoio aos que creem na mensagem do terceiro anjo, que os leve a supor que podem agir independentemente. Isso deve ficar claro na vossa mente para sempre. São as maquinações de mentes não santificadas que encorajam um estado de desunião. A última igreja é o resto da semente da mulher. Ela é desgraçada, ela é miserável, ela é cega, está nua, mas ela continua sendo ainda a igreja remanescente da profecia. Na sequência do Apocalipse, a Laodiceia é a última igreja, não existe uma oitava. O resto da semente da mulher, esse remanescente, tem um nome e é chamado de Laodiceia. Lá desde a era patriarcal, quando o remanescente deixa de ser apenas um núcleo familiar e torna-se povo, se percebe que, apesar do remanescente possuir a verdade, jamais viveu à altura da verdade de forma coletiva, com raríssimas exceções e lapsos de reavivamento. Contudo, ainda que corporativamente a gente tenha vivido distante do ideal, em seu meio Deus sempre manteve o que John Pauline costuma dizer de um remanescente fiel. Deus sempre teve um grupo no meio do grupo, que não foi pela maioria e teve coragem de ser diferente. Um remanescente fiel, todavia, jamais operou a parte do remanescente coletivo. Sempre Deus teve no seio do seu povo aqueles a quem Ele pôde usar. Minha pergunta: seria diferente com remanescentes escatológicos? Seria diferente com os adventistas do sétimo dia? Muitos adventistas do sétimo dia não saberiam nem defender a verdade que professam. Se muitos mal seguem Cristo agora, a pergunta que eu faço: o que alguns desses farão quando tiverem que enfrentar a ira da besta e o problema com a imagem da besta? 3 textos aqui. Meus irmãos, olhem para mim. Nós estamos vivendo num tempo de relativa graça. Exercemos a nossa religião
aqui no Ocidente com liberdade. Alguma pista de restrições e limitações nós sentimos nos últimos meses. Se tem uma coisa que essa pandemia contribuiu na compreensão dos tempos em que nós estamos vivendo, é que primeiro as coisas mudam de uma hora para outra, e segundo, aquilo que você tinha como certo, suas liberdades individuais, a sua liberdade de consciência, isso palidamente ficou claro que está mais sob ameaça do que nós podíamos imaginar. Eu e você, se estamos vivendo um cristianismo meia boca, em condições favoráveis, a pergunta é: quem de nós suportará a pressão quando o nosso pescoço estiver a prêmio? Quando as nossas liberdades e a nossa consciência estiver sob a ameaça mais terrível? Quantos de nós, se num momento de tranquilidade como estamos vivendo, a gente fica transigindo com vários dos nossos pequenos desejos, com vários dos nossos pequenos reinos, quando a nossa cabeça estiver a prêmio, quantos de nós suportaremos? Uma prova terrível está diante de nós. Observe. Isso deve ficar claro na vossa mente para sempre. Acabei de ler. Essas maquinações de mentes não santificadas que encorajam um estádio de desunião, isso é um tipo de problema que a gente tem no seio do adventismo. Vamos se separar porque isso aqui tudo virou uma confusão e uma Babilônia. Não, a orientação não é essa. Por outro lado, Marquinho, ao aproximar-se a tormenta, uma grande classe que professou ter fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição. Que diz aí a última frase? Eu ouço isso aqui desde quando eu era criança. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é um contexto que Deus está fazendo antes da volta de Jesus, separando o grão da palha. Isso aqui é separar o grão da palha. E na analogia utilizada pela parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, eu e você precisamos saber que quando Deus manipula aquela peneira, fica o grão e sai a palha. Há uma inversão no padrão de comportamento do remanescente, historicamente falando. No final, Deus não vai tirar o todo da parte. Deus permanece com seus fiéis, é a última igreja. E quem abandona as fileiras são exatamente aqueles que vão se demonstrar como palha. Só que eles não apenas abandonam a fé dizendo o seguinte: não quero mais nada com vocês, não. A profecia indica que aqueles que abandonarão a fé antes do retorno de Jesus vão tomar suas posições nas fileiras da oposição. Serva do Senhor diz ainda mais: em breve, o povo de Deus será testado por provas de fogo, e uma grande parte daqueles que agora parecem ser fiéis e genuínos revelar-se-ão metal sem valor. Ela diz: em vez de serem fortalecidos, confirmados pela oposição, ameaças e violência tomarão covardemente o lado dos opositores. Próximo, não está longe o tempo em que o teste virá a cada pessoa. A marca da besta será imposta a todos nós. Aqueles que passo a passo têm cedido às exigências mundanas e se têm conformado com os hábitos do mundo, não acharão difícil ceder aos poderes em causa, em vez de se submeterem ao ridículo, aos insultos, às ameaças de prisão e à morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, e neste tempo o ouro será separado da escória na igreja. Haverá uma sacudidura da peneira. A palha deve ser separada do trigo, porque a iniquidade abunda, o amor de muitos esfria. Esse é o tempo em que o genuíno será o mais forte. Separar-se-ão de nós aqueles que não apreciaram a luz, nem andaram nela. Olhe para mim, meu irmão, isso aqui não é brincadeira. A menos que a verdade que eu e você temos tido contato ao longo dos anos, a menos que essa verdade mude quem a gente é, nós seremos o maior problema para os fiéis antes da volta de Jesus. Ou essa verdade transforma você, ou essa verdade vai deformar você. Ou você cede aos caprichos e às suas próprias vontades no seu estilo de vida, e você se adequa, permitindo que a santidade seja uma marca da sua vida, e que faça a distinção entre você e aquelas pessoas que não estão se preparando para absolutamente nada.
Ou quando a coisa apertar, e a coisa não vai apertar em detalhes pequenos, os detalhes pequenos são hoje, ali na frente. Aqueles que se recusarem a obedecer, aqueles que se recusarem a ceder os caprichos e a imposição de uma união espúria entre igreja e Estado, que vai forçar a consciência dos homens, que vai para o bem da humanidade colocar todos debaixo do bem comum, do guarda-chuva do vamos reformar o mundo, e a igreja vai tomar esse papel, pressionando o Estado para impor determinadas medidas. O texto está claro. Os que hoje ficam transigindo com as suas pequeninas coisas, com esses pecadinhos que já deveriam ter sido abandonados, não vão resistir a essa grande prova no final.